Salve, salve galera! Thiago e Rian aqui no canal Aprendizagem Viva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vou gravar um vídeo que, na verdade, é um testemunho um pouco da minha história pessoal em relação ao método Wim Hof, o treinamento com respiração, o treinamento com frio, e como é que isso tem me ajudado, não só a nível físico, mas a nível emocional também. Eu tive algumas perguntas, né, sobre isso. Pessoas com casos de depressão, ansiedade, e se o método funciona. Eu já gravei um outro vídeo falando especificamente da depressão, mas esse vídeo vai ser mais geral, assim, contar um pouco de mim, assim, da minha relação com o método e como é que isso tem me ajudado. Talvez ajude você também a tirar suas próprias conclusões. Eu acho importante já dizer que, de cara, cada um é um, né? Cada corpo é um corpo, cada mente é uma mente. Cada caso, de depressão é um caso específico. Eu acho que a gente não consegue colocar isso numa baciada só e dizer, isso aqui cura isso aqui cura aquilo. Eu acho que não é assim. Então, dito isso, eu já digo de cara, o método não faz milagre. O método sozinho não faz milagre, tá? Você começa a trabalhar com respiração, muita coisa começa a mudar para você, assim. Se você, né, tá praticando, você sabe do que eu tô falando. Você começa a ter, de repente, uns picos de energia, a sua energia vai lá para cima, depois desce, porque você está mexendo com a sua química profunda, você está alcalinizando o seu corpo, você está mexendo em toda a alquimia mesmo, interna, né? E isso vai mexer, né? Às vezes você começa a ter, sei lá, um monte de emoções que você não sabia que tinha, que estava guardado dentro de você por muito tempo. E agora que você está mexendo nessas águas, né? Porque quando a gente respira pelo abdômen, a gente começa a mexer muito nessa parte gástrica nossa, digestiva, e, e isso mexe com as nossas emoções, né? Mexe com as águas do corpo, né? Embora você esteja mexendo com o ar do corpo. Então você está mexendo com os elementos, né? Você está literalmente mudando o esquema. E toda mudança traz uma transição que você depois vai se readaptando à nova situação, tá? Então assim, cura isso, cura aquilo? Eu não diria que sim nem que não. Eu acho que ele contribui para a melhoria da sua qualidade de vida, tá? E também depende se você está afim de se olhar. Isso é uma coisa que eu percebo em mim, assim. Há vezes que eu fico só nas práticas e esperando que as práticas me tragam, sei lá, um bem-estar. Às vezes até traz um bem-estar superficial. Mas aí no momento seguinte a pessoa faz aquilo que eu já fico irritado e eu reajo da mesma forma. Então aquele bem-estar meu de estar se sentindo todo zen depois da meditação, depois das respirações, não adiantou em nada. Porque eu acho que não existe prática que vá substituir você estar fazendo sempre essa introspecção, olhando para dentro e vendo por que você se irrita toda vez que alguma coisa acontece, ou por que você fica melancólico toda vez que alguma coisa acontece ou não acontece. Então essa autoinvestigação, esse autoconhecimento, ele não é substituído por prática nenhuma, na minha opinião, né? Talvez alguém discorde, mas assim, eu acho que se a gente não se olhar e não eu percebo, por exemplo, muitas vezes reagindo conforme, não vou citar quem, mas assim, uma pessoa muito próxima a mim que me influenciou diretamente. E às vezes eu me vejo falando exatamente igual, sabe? E reagindo igual. Opa, peraí. É como se a gente estivesse canalizando a pessoa, né? E a pessoa até tá viva. Então, assim, que história é essa, né? O que que é? Você recebeu uma carga emocional que está guardada dentro de você, nos seus músculos, sei lá onde, nas profundezas da sua célula, naquela configuração específica, aquela reação vem à tona. Se você não parar e checar, aquilo continua no automático, né? E o parar e checar, aí eu parafraseio o Moody, que é o amigo professor que nos influenciou muito nessa arte da autoinquirição, é você, né, simplesmente parar mesmo, parar e observar aquela reação. Quando você para e observa, você já dá uma distanciada, né? Porque o observador está supostamente diferente daquilo, né? Separado daquilo que ele está observando. Tem um outro ponto aí que existe
A compreensão, na verdade, não é nem a compreensão intelectual, a vivência, que não existe separação entre o observador e aquilo que é observado. Isso é um insight bem profundo e talvez seja o insight mais profundo na nossa existência. A gente não perceber dualidade entre o eu e o objeto, ou eu e o outro, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo aí. Uma hora a gente, né, faz essa pesquisa junto, faz essa investigação juntos. Eu acho que então, voltando, a prática ajuda em quadros de depressão? Ajuda. Ajuda em quadros de ansiedade? Ajuda. Ajuda em vários sentidos. Resolve? Depende. Porque se você, de novo, estiver delegando a sua cura ou o seu bem-estar para algo externo a você, e aí quando eu digo externo, a prática é algo externo, né? A coisa mais externa que você tem seria se valer de substâncias para se sentir bem e por aí vai. Mas mesmo que você faça uma prática, isso também é externo. Você tem que fazer algo para se sentir daquela forma. E se você não fizer nada, o que é a coisa mais interna que você pode ter para tentar, vamos dizer assim, compreender aqueles padrões? É se observar. E acho que um engano que acontece quando a gente começa a fazer essa prática de autoobservação é que a situação vai mudar do dia para a noite. E geralmente não acontece assim. Às vezes não muda. Às vezes você fica observando um padrão ali, sei lá, por meses, por anos. Mas em algum momento parece que aquilo começa a perder força. E o que eu percebi na minha caminhada, e quando eu falo isso não é que eu aperfeiçoei não, pessoal, eu estou nesse caminho. Eu estou nesse caminhar de aperfeiçoamento. Acho que todos estamos, né? Mas a coisa mais potente que eu percebi para, vamos dizer assim, tirar o combustível de um certo padrão, seja ele mental, físico, emocional, é você se desidentificar com aquele padrão. Então, quando você se desidentifica, quando você passa a observar, é quase viver uma... É engraçado, né? Uma esquizofrenia espiritual, né? Só que tem um perigo também. Se você fica muito nessa do observador, você começa a ficar apático à vida. E acho que a vida apática, né? Talvez seja o que Jesus falou, né? De viver a vida no morno. Então, eu acho que é um cuidado também que a gente precisa para ter, primeiro, discernimento que você, o eu, e aquilo que você está observando seja um padrão mental, um padrão emocional, um padrão físico. São duas coisas. Primeiro passo. E se estabelecer como observador disso aí. Talvez a depressão não tenha mais tanta potência, uma vez que você percebe que você, na verdade, está observando aquela depressão. O que eu percebo é que quando você está numa crise, e eu falo por mim, quando eu estou numa crise, sei lá, por qualquer motivo, que vem aquela onda deprê, aquela onda baixa, eu não tenho energia para fazer isso. Então isso acontece. Então dentro da crise, não, você vai ter que recorrer ao mecanismo que você tiver. Se você tiver forças para fazer uns 3 ciclos de respiração, já vai amenizar, né? Mas dentro da crise, às vezes é mais difícil a gente conseguir ter esse insight que você, o seu eu, o seu centro, é diferente daquilo que você está observando, daquilo que você está vivenciando. Então, geralmente é uma coisa que a gente deve fazer, exercitar todos os dias, quando a situação está boa, está tranquila. E observar, porque é mais fácil você ter esse reconhecimento. Embora quando as coisas estão boas e tranquilas, a gente não tem muito a inspiração para mudar nada, né? A gente fala, não, tá bom, deixa o barco correr. Né? Mas é um exercício legal de se fazer quando as coisas estão dando super certo e você observar, opa, peraí, quem que tá observando essa sensação de satisfação, de euforia, de que tá tudo rolando legal, de sucesso, né? Porque da mesma forma que a gente é testado nas crises, a gente é também testado nos altos. Então hoje em dia se fala muito de sucesso, sucesso e ser a sua melhor versão e tudo mais. Tá, mas mesmo sendo a sua melhor versão, se você não despertou para que você também não é aquela melhor versão, você é o observador daquela melhor versão.
você ainda está de novo na gaiolinha do hamster, porque a roda gira. Então a hora que esgota os seus méritos, vai de você ter feito boas coisas e agora está vivendo uma energia ótima na sua vida, uma saúde plena, mas naquele momento, daqui a pouco pode mudar. Alguma coisa pode acontecer, né? Eu não estou dizendo que vai acontecer, que nossa, que continue bom para a vida inteira, mas tendo vivido meus 44 anos, eu percebo que a vida é isso aqui, é alto e baixo, e tá tudo certo. Bom, quando a gente tá na montanha-russa, é um pouco dramático, mas quando a gente tem esse insight que o observador, ele tá só observando essa montanha-russa, e você é os dois ao mesmo tempo, você é o carinha que tá na montanha-russa lá, passando altos perrengues, e ao mesmo tempo você tá observando. Eu acho que esse insight, eu diria que é a cura definitiva. De novo, não é para se colocar num pedestal e começar a olhar a vida do topo da montanha porque as pessoas vão te achar muito arrogante. Né? Não tem nada acontecendo, eu sou o observador de tudo. Falou, né? E aguenta uma pessoa assim. E com razão, porque não é esse o ponto. Se perceber o observador é um grande insight importantíssimo. Mas viver as coisas verdadeiramente, sentido realmente, é, é o sentido do viver. Né? Senão a gente não precisava encarnar aqui. Bom, acabou ficando meio um papo filosófico, parece que, não sei se eu fugi um pouco do tema, mas assim, a essência para mim desse vídeo é dizer o seguinte: o método, yoga, cerimônia espiritual, nada disso vai substituir essa autoinquirição, esse auto-observar. Então uma prática muito legal de se fazer todos os dias é parar alguns instantes, e não toma tempo nenhum, é você parar por alguns instantes e se observar. Observar as noções que você tem de você mesmo, as noções que você projeta de si mesmo para os outros, e ver se você que observa não é separado disso. Bom, espero ter ajudado. Um abraço a todos. Nos vemos hoje, na verdade toda sexta-feira às 20 horas, transmissão ao vivo do Respiração aqui pelo Aprendizagem Viva. E gratidão, dá um joinha se você gostou desse vídeo. E tiver perguntas, coloca no comentário, a gente vai trocando ideia e vamos se conhecendo e ampliando aí essa nossa comunidade de aprendizagem. Valeu!